Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, videocast Liderança em Pauta. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui, pela primeira vez eu estou fazendo isso, uma dupla de entrevistados. Estou recebendo os autores do livro O Poder dos Times AAA e super consultores organizacionais de primeira grandeza, Caroline Marcon e Paul Daugherty. Aê, querida, que prazer! Que bom estar aqui com você. Pô, gente, o prazer é meu. Pessoal, ó, eu tenho que dizer que eu conheço eles há muitos anos. Verdade. O Paul eu conheço porque fizemos um trabalho junto na época que eu era executiva ainda do Grupo Votorantim, da Votorantim Cimentos, né? Onde ele, na época, era um alto executivo do Hey Group, e a gente fazia trabalho de desenvolvimento de liderança. Então, eu vi ele in action, em ação, né? Paul é irlandês, estudou em várias universidades internacionais, em INSEAD, London Business School. Pô, descobri recentemente que ele fala muito mais idioma que eu. Eu falo 5, já estou orgulhosa, ele fala uns 7. Entre eles, russo e grego. Aí é para tirar o chapéu. E a Carol, ela é uma maravilhosa. Ela é consultora, também foi Hey Group, também fez cursos em várias universidades, Columbia, MIT, uma experiência internacional relevante, né? E tivemos a oportunidade, eu acho, de ter algo que nos conecta muito, porque tanto ela quanto eu tivemos, assim, o privilégio de viver a experiência de fazer seminários Insight. Quem me acompanha sabe que foi o primeiro curso de autoconhecimento que eu fiz na vida. Bom, Carol, Paul, imenso privilégio de ter vocês aqui, né? Recentemente vocês entrevistaram o Richard Barrett aqui no Brasil, né? Acho que é um marco, né? Recomendo, a Carol tem um podcast também, que Entrevistei Entrevistou você eu também, maravilhosa. Mas eu falei do Richard Barrett, né? Você foi modesta, porque a sua entrevista está maravilhosa, está sendo muito acessada. Obrigada, querida. E tem ouro lá para quem quiser entender também como é que funciona essa dinâmica de conselho e toda a tua experiência. Então, é uma honra estar aqui, poder retribuir, né, essa gentileza. E o convite, né, Espero que a amada? gente responda à altura, né, Paul? Isso, Porque a vamos barra é tentar. alta. Imagina. Bom, gente, olha, rasgações de seda à parte, realmente é muito prazeroso a gente poder compartilhar um conteúdo aqui com a audiência que traga conceitos baseados em uma experiência profunda do mundo organizacional. E eles, então, conseguiram, né, arrumar tempo na agenda, que são ainda bastante ativos, né, no mundo organizacional, no mundo corporativo, para escrever um livro que virou best-seller, né, que é O Sim. Poder dos Times AA. Então, eu queria começar perguntando, né, a vocês, né, o que levou vocês a escrever esse livro? Quem começa? É isso. Eu vou começar, Vai. porque de fato a gente estava olhando séries de Netflix durante a pandemia, como todo mundo, Aham. e a gente viu uma série que nos marcou a ambos. Me marcou primeiro porque sou fanático de esportes, era sobre basquetebol. The Olha. Last Dance. The Last Dance, o arremesso final, em português. Olha. E a história, além do Michael Jordan e dos Chicago Bulls, da história deles, era uma virada do pior time da NBA para o melhor time da NBA Olha. em pouco tempo. Um time que perdia constantemente e, de repente, vira campeão mundial. Uau. E não só uma vez, mas 3 vezes consecutivos. Então, com o melhor jogador. Então, a gente escreveu meio que juntos um curto artigo que a gente postou no LinkedIn e bombou. Foi A nossa assim? surpresa. Então, Foi. começou assim, e era a dinâmica entre o líder da organização e como que ele quis criar uma cultura de teamwork. E como que ele quis inserir a estrela do time, que era um individualista total, no trabalho de equipe. E eu não vi o filme. Ele consegue fazer isso com esse líder de estrela total? Trazê-lo para ser parte do time e não continuar sendo só a estrela? Sim, Olha. ele consegue. Isso. Phil Jackson é o nome do coach. E depois não só consegue com o Chicago Bulls, mas repete
essa mesma estratégia de sucesso com o LA Lakers. E ele conta essa história no livro dele que se chama Os 11 Anéis. Porque quando você Olha. junta as duas equipes, ele conseguiu realmente 11 campeonatos. Você ganha um anel. A cada Literalmente. campeonato que você vence, né? Uau. Então, a gente achou aquilo tão Fiquei arrepiada. rico de experiência e a gente começou ali a analisar, né? O que eles estavam fazendo que realmente levava ao sucesso e qual era a transformação que estava acontecendo com aqueles jogadores, falando de transformação pessoal e quais os estilos de liderança que ele estava utilizando. Então, aquilo foi meio que saindo, assim, naturalmente. E a gente se animou, como era lockdown, e também não tinha muita opção, né, do que fazer, estava todo mundo em casa. Foi, acho que um raro momento que Vamos sobrou escrever. tempo um Sei, pouco, Sobrou né? tempo, exatamente. Então, a gente falou, é agora que a gente vai escrever isso. E me conta, como é que foi o processo de produção? Porque, embora, né, vocês dois têm experiências corporativas similares, né? Também a Carol foi do Hey Group, né? Vocês dois são do mesmo universo, digamos, da mesma área, de certa forma, de atuação, mas, queira ou não, cada um tem a sua singularidade. Como que foi o processo de produzir a obra a 4 mãos, com cabeças diferentes? Sempre havia consenso? Conta aí, bastidores de como é escrever uma obra. Que foi, inclusive, foi editora Gente, né? Foi. Sim. Que é uma editora bem interessante em termos de conteúdo. Eles são bem selecionadores, Sim, né, do que produzem. são. Mas eles também dão muito apoio. Eles nos apoiam no sentido de ajudar a refinar o roteiro, direcionar bastante essa parte através de uma imersão que eles possibilitam nisso. Então, nesse ponto ajudou. Agora, é um desafio, sem dúvida, porque, além de tudo, são 2 pessoas com personalidade forte, 2 pessoas com crenças, com opiniões. Então, a gente teve... Nossa, passamos por vários momentos, assim, eu achava que não ia terminar nunca esse negócio, né? Sim. Foram 2 longos anos, Cláudia. Caramba, acabou, anos. começou na pandemia e levou 2 anos para eles Começou em lançarem. 2000 e nós lançamos em julho de 2022. Mas, Começou em julho de Desculpa, 2020? 2020 e lançamos em julho de 2022. 2 Mas- anos. Uau! inicialmente, quando a gente começou, a ideia da Carol era, vamos usar um Ghost, vamos fazer isso rápido. Só que, mesmo com um Ghost excelente, a gente passou mais tempo revisando o que Ghost tinha escrito, baseado em curtas entrevistas. A gente diz, e se a gente escrevesse o livro nós? E a gente não se Cara. sentia muito representada. Eu falei, não, vai dar 2 trabalhos, que é ela escrever e a gente tem que explicar para ela que não é bem isso, é aquilo. Eu falei, não, então é melhor a gente escrever. É. Então, foi um aprendizado É. muito grande de negociação entre nós, de amadurecimento de ideias. De sair da sala, acalmar e voltar, discutir. Não, e Sim. vocês, como por acaso os dois, têm muita bagagem conceitual técnica, por terem estudado, onde estudaram, tudo que fizeram, e, ao mesmo tempo, muita bagagem de execução, da vida prática. Então, eu também imagino que... E eu vivo isso, né? Eu estou escrevendo um livro e exatamente está difícil andar por isso. Qual é a dose que a gente coloca de conceito com a dose que a gente... Referenciando, né? Sei lá, autores, outras pessoas que estudam o tema, né? E, ao mesmo tempo, uma dose de ou vida real, ou experiência própria, ou um diagnóstico com o que você deve fazer para, né? Prático, né? Prático. Então, assim, eu acho que a dificuldade de escrever livros para o mundo corporativo, eu, pelo menos, vejo que é um pouco isso. Aconteceu isso com vocês também? Totalmente, totalmente. A ideia para nós era, ambos quisemos escrever um livro. E a gente descobriu durante a pandemia que o livro ia ser esse. Sem inicialmente ter um título, a gente quis passar tudo o que a gente tinha aprendido ao longo dos anos de consultoria de forma prática, porque a teoria todo mundo pode ler. E, inclusive, a sorte nossa, a gente teve uma escola excelente, que era o Hey Group. Isso. Eu, durante uns 15 anos, Carol aqui no Brasil, e trabalhamos em áreas diferentes, onde atuamos com CEOs. Isso. Carol na área dela,
eu na minha área. Então, tivemos muitas experiências para compartilhar. E aí a gente selecionou algumas, Cláudia, as mais Sei. relevantes. Então, o processo começou muito da gente entender que cases a gente quer contar. Alguns cases a gente, inclusive, vivenciou juntos, entregamos o projeto Sim. juntos, e outros eram projetos do Paul, outros eram meus projetos. Então, a gente pensou primeiro nesses cases e depois a gente começou a fase de entrevistas com executivos. E essas entrevistas moldaram, eu diria que 80% do livro. Olha, As que interessante. histórias, o que o cliente percebeu do outro lado, o impacto que causou na empresa. Então, a gente começou esse storytelling através dessas entrevistas, pensando, vamos contar também o ponto de vista do cliente, né? Como Sim. ele percebeu essa transformação. Sim. Então, ajuda muito esse processo. E a lógica do livro, os capítulos mudavam de lugar. Era isso que eu ia falar. Isso é o que Muda, está acontecendo muda. comigo direto. Muda. E essa é a dificuldade, É. não é? Porque aí vem uma ideia, vem não, aqui tem que mudar uma... É. É muito legal o processo criativo de escrever. E eu, É de muito fato, isso foi uma das coisas que eu fico feliz que vocês chamaram a atenção, porque eu acho que é bem diferente você ter um livro escrito por um ghostwriter e um livro que você pega para escrever. Sempre vai ter a ajuda do revisor, da Sempre, editora, mas, assim, eu acho muito diferente. E até em termos do trabalho que dá. E definitivamente sai com a cara da gente. Então, eu sei que saiu com a cara de... E vi, né? Saiu com a cara de vocês e muito maravilhoso, né? Quem conhece a gente bem, Cláudia, chega a dizer assim, Já- quando eu leio o livro, eu sei que aquele capítulo tem a voz do Paul, porque eu conheço o Paul. Então, eu imagino o Paul falando aquilo para mim. E tem outras coisas que são tão... A Carol, que eu também ponho a voz dela lá e dou play, porque... Então, é isso. Eu acho que o livro tem que ter essa característica para realmente... ter essa originalidade, ter essa característica, né, própria. Sim. E outra técnica que a gente usou, quando o Carol escrevia um capítulo, eu editava. E vice-versa. E vice-versa. Isso é legal, hein? Isso é legal. Isso é legal. E ajuda muito a não repetir conceito no outro capítulo. Porque aí você vai, cada um sabendo o que cada um escreveu. Muito top, muito legal ver vocês compartilhando isso. E o livro, né? No livro vocês falam, né, sobre o crescimento sustentável das organizações depende do que é o desenvolvimento, a potência dos times executivos, né? Então, minha pergunta para vocês é o que, de fato, diferencia os times AAA, e aí fala um pouco do conceito para a audiência saber, de algum outro time executivo mais comum? Aí... Pode começar, Carol, dessa Vamos vez? começar Como- falando, o Paul, eu vou então, alternando aqui, porque o Paul isso. começou essa, eu vou dando Vamos a começar ver. falando do nome, então, AAA. Qual foi a ideia desse título? A gente trabalha com times executivos, com CEOs, com pessoas que têm uma responsabilidade por resultado absurda e um foco em resultado que tem que ficar muito claro. E a gente não queria, Cláudia, ser mais um daqueles livros que cairia só na prateleira de RH. A gente queria Sim. realmente um livro que eles pudessem se identificar. Que os CEOs E e que tudo, eles time executivo. pensassem, é para mim, porque é para você. Né? Sim. Se você é CEO, é para você. Então, a gente pensou, bom, para isso a gente tem que também trazer uma chamada que fale de algo que interessa a eles. E AAA, no jargão financeiro, tem muito aquela ideia de uma ação que tem lastro, uma empresa que tem lastro, que tem confiabilidade, que honra com os seus compromissos, né? Que tem essa confiabilidade e que realmente é valorizada pela sua capacidade de entregar aquilo que promete. Sim. Então, a gente sabia que era um título que chamaria a atenção, como aconteceu realmente comigo, estar em Congonhas, na livraria de Congonhas, e está vindo um executivo do mercado financeiro, aquele típico com terno azul marinho, típico, né? E eu do lado, e eu ali só observando, ele chegou, ele foi direto no nosso livro. E aí eu perguntei para ele, você já leu? Você conhece? Não, mas vou conhecer agora, porque com esse título eu tenho que ler. Aí eu falei, tá validado o experimento, né? Porque é o que a gente queria. A gente queria causar esse efeito de dizer é para você. Então, ele abre com uma curiosidade de entender sobre resultado e ele vai ver que isso depende de pessoas e times funcionando bem. Então, essa foi a chamada e isso realmente ajudou muito
a despertar o público que a gente queria. E aí eu deixo contar um pouquinho dessa coisa do que diferencia os times AAA. Eu vou falar outra coisa também, que a gente quis falar com investidores também. E falamos... porque o AAA é o rating, que o rating. ocorre, né? O rating. Então, a gente- é Exato. uma empresa A. A gente quis validar a nossa intuição sobre a importância desses times executivos. E, de fato, entrevistamos líderes de hedge funds e grandes investidores que disseram que, depois de fazer análises de 100 empresas com critérios clássicos, posicionamento no mercado, crescimento provavelmente altíssimo, o que ativava a decisão final para eles era a qualidade do time executivo. Isso foi uma grande Muito validação. interessante. Era a observação de como que esse time trabalhava juntos e, ao longo do tempo, e quando faziam, então lá eles bancavam, investiam os 50 milhões, os 100 milhões de dólares para a empresa. Então, o que é o AAA? A diferença, você perguntou, na base, times executivos são muito diferentes. É uma caixa preta, literalmente, uma porta fechada. Pessoas não sabem o que acontece na sala. E tem muita curiosidade para saber como que é. Eu tive essa curiosidade quando comecei a trabalhar em empresas. O que acontece? Como que eles tomam decisões lá? E a realidade é muito menos brilhante do que você poderia pensar. Tem menos glamurosa. Menos glamuroso. Eu vi que tem bastante improvisação em muitas empresas. Sim. Mas os AAAs existem. E a forma deles de atuar é muito diferente da empresa mediana, até da empresa boa. E o que eles fazem, eles têm uma tomada de decisão coletiva por um time coeso, com debates calorosos, quentes. Mas o time decide para a empresa. Quer dizer, não é o CEO, o time é capaz. O time é capaz. Sem com a presença do CEO, de tomar as decisões mais complexas para o futuro da empresa. Essa é a grande diferença. E o que a gente mais enxerga nas empresas? Aquelas típicas reuniões, e você já participou de muitas delas com certeza, onde tem uma mesa, onde está todo o time, mas cada um deles apresenta o seu resultado olhando para o CEO, como só o CEO estivesse na sala, como se só estivesse aquela pessoa. E discutindo os seus resultados. Os outros, muitas vezes, estão até fazendo outra coisa, estão ali preparando a sua apresentação. E muito provavelmente rezando para alguém não dar pitaco na minha, porque eu também não dou pitaco na sua. Exatamente. Então, uma coisa um pouco de se proteger para não ser exposto, o que, obviamente, diminui muito o debate. Exato. Ruim, então, esse nível prática. que a gente chama de nível 1, né, dos times executivos, é o que mais acontece. É verdade. E não tem um time ali. Tem várias pessoas reportando para um CEO. É isso. E quase que uma sabatina. Quase que aquele clima de, né, interrogatório e tudo mais. Já tem o nível 2, que é quando os colegas até participam, fazem uma pergunta, dão uma sugestão, mas no final o CEO decide. Isso ainda também não é um time. E esse é um time AAA. E nesse AAA, o CEO decide em conjunto com o grupo, ouvindo, testando hipóteses. E muitas vezes o CEO não está presente e mesmo assim o time consegue tomar decisões e implementá-las. Sim. É um outro nível de maturidade. Entendi. E, na verdade, assim, a gente brincou aqui do negócio do rating, né, de empresa, né, que é AAA, a gente está falando aqui AAA, mas, na verdade, no livro, vocês falam sobre o que esse AAA significa. Só para deixar claro para a audiência, né? Então, não sei, pode falar mais a respeito se vocês quiserem. Bom, tem uma tradução livre que até então não gostava muito, mas vou falar, porque a crítica dele é que não dava para traduzir 100% para o inglês e tudo mais, mas a gente percebe que nesses times AAA a gente tem, primeiro, pessoas autênticas,
pessoas que têm uma tranquilidade de se mostrarem por inteiro, que têm já um nível de autoconfiança que permite errarem, pedirem ajuda, né? Então, uma autenticidade realmente que se conquista aí Sim. com um trabalho de desenvolvimento. Isso. Elas também são ágeis na tomada de decisão, em admitir os seus erros, em corrigir os seus erros e continuar aprendendo, principalmente em continuar aprendendo. É E isso. elas são apaixonadas. Ou seja, elas colocam o coração naquilo que elas fazem. Então, essa composição de AAA, ela faz realmente esses times terem um tempero que é muito especial. Sim. E, especificamente, isso que você falou, independente do CEO estar na sala, o time AAA, ele consegue decidir, tem muito a ver com a soma desses 3 elementos. Se você tem todo mundo sendo autêntico, Exato. sendo ágil, valorizando a agilidade, porque às vezes o CEO não está lá, então o time tem que caminhar sozinho. E todo mundo sendo apaixonado, mas entendendo que as coisas, as decisões, as discussões, elas não são pessoais. Elas são em cima do fato, não de se eu estou ganhando ou não, na minha opinião. Você tem um time realmente mais autônomo. Exato. E aí essa soma realmente é poderosíssima. Mas a gente encontra muitas empresas com times AAA no que vocês já viveram. Vocês acham que isso é muito comum de encontrar? Não é isso. muito comum. Não é. Não Existem, mas elas ainda são a minoria, né? a minoria. As empresas. Eu acho que tem times AA que de Concordo. vez em quando chegam a AAA e depois voltam. Então, times nível 3, então o time é autônomo, o time toma decisões, mas talvez de vez em quando o CEO volta Interessante. e toma a liderança em determinados temas. É isso que a gente vê mais. Isso é um nível abaixo de AAA. Mas esse time é como a plataforma. Se você é escalado uma montanha, tem os base camps para Everest. Você precisa chegar antes para aceder ao AAA. É isso aí. Mas é Muito mágico. interessante, é mágico. E no livro vocês falando sobre o escalar aí nos bases, né? Que você vai subindo realmente. Eu tenho um amigo meu que faz escalada e é exatamente isso. Você tem que ir até subindo para ir se adaptando ao ar rarefeito. O ar é muito rarefeito. Se você não for adaptando, você não chega lá no topo, né? Então, essa é uma analogia interessante que você acabou de fazer também na evolução dos times, que se são AA, virarem AAA, né? E você, no livro, vocês falam sobre essa visão de que os times AAA, eles entendem que a questão não é mais sobre comando, é sobre interdependência, né? Como que faz para poder desenvolver os executivos ou o time em si para ele conseguir fazer essa transição de uma vivência em estruturas hierárquicas mais tradicionais para essa nova realidade em que essa interdependência, não vou dizer consenso na tomada de decisão, mas autonomia na tomada de decisão para que isso ocorra. Como é que faz? Dá para desenvolver? Dá. Dá? Dá. Tem um caso? Dá. Conta pra gente aqui, algum caso que vocês... O que eu vejo hoje é o Uhum. seguinte, com a complexidade, a maneira como as coisas estão mudando, a única maneira dos times sobreviverem, conseguirem alcançar resultado, é tendo uma visão sistêmica e uma visão dessa complexidade, dessa ambiguidade, dessa noção toda. Quanto maior a tua visão sistêmica da empresa, mais você entende que você não vai atingir um resultado sozinho e que não tem uma área mais importante, que as áreas, elas dependem uma das outras e que não adianta você ser o comercial e vender muito além daquilo que você projetou e dizer, bati a minha meta, superei a minha meta, se você está causando problemas na cadeia. Você causa problema para a logística, para a indústria, você compra mais caro. Então, você tem uma série aí de consequências de um processo que não foi olhado nessa visão mais ampla da cadeia. Sim. Então, eu acho que isso hoje é uma coisa que já vem até meio naturalmente pelo entendimento de como a gente alcança resultado num universo tão complexo. Eu concordo. A gente vive, né, um momento, tanta aceleração das mudanças, que eu diria que a conjuntura mudou. E ao mudar a conjuntura, a gente está tendo mudanças na estrutura ou nas estruturas.
E se isso não ocorrer, realmente a pessoa ela não consegue sair lá na frente. Não consegue entregar, exato. Mas eu perguntei se tinha essa formação dos times, mas também, obviamente, sabendo que para desenvolver o time também tem o desenvolvimento do indivíduo. Do CEO. E aí, é só do CEO ou também dos Dos membros? membros. Porque foram pessoas, assim, gente, nenhum curso de liderança, pelo menos de quando eu era mais nova, ensinava interdependência. Eu nem sei se tem como desenvolver, né? O que vocês veem que pode ser feito também no nível do líder em si para que ele consiga desenvolver essa habilidade? Posso dizer que essa talvez seja a pergunta-chave. E tem evidências. Porque a gente teve a sorte de trabalhar numa empresa que era obcecada por mensuração. Então, tinha dados antes de tal reuniões, 6 meses depois, sobre cada indivíduo do time. CEO, percepção do CEO pelos membros do time, variações nas percepções. E, ao longo do tempo, construiu-se como um Netflix da pessoa. E como que ela interagia, qual era o relacionamento que ela tinha com a equipe. E, bom, sendo consultores, a gente não era chamada quando a empresa estava no auge do sucesso. Sempre assim. Então, As pessoas chamam de consultor que está um Quando caos. tá um caos, né? Então, quando estava um caos, literalmente, a gente sempre começava, vamos mensurar a situação às vezes, Excelente. como tá. Na dimensão de liderança do líder e de cada membro do time, porque a cultura, a forma de atuar do CEO com o time é a cultura da empresa. Então, depois, você tem uma conversa com o CEO. Homem, mulher, o que você quer? E, geralmente, eles querem resultados rápidos e tudo isso. Mas Não se muda você... Não muda muito. E querer resultado melhor é necessário. Sim. Mas tem que querer algo além do resultado. Tem que ter um sonho, uma visão, uma ambição que o CEO tem, que depende do CEO e só dessa pessoa, inicialmente, para você começar a conversa sobre que mudança você precisa, Sim. você CEO, ter com teu time para permitir uma forma de atuação além, diferente do seu time. Alguns são receptivos, outros, infelizmente, não. E o projeto para a essa altura. Porque se o CEO não estiver disposto a mudar, não tem espaço, infelizmente, para o time crescer. Então, é uma causa compartilhada, é olhar para algo que seja maior do que a minha área, maior do que o meu ego. Né? A causa tem que ser maior do que o ego de qualquer um dos indivíduos, inclusive do CEO. E eles precisam se unir nisso de maneira prática, cedendo recursos. Então, como é que a gente sabe se um time consegue ser interdependente? Eu posso ter uma pessoa que é o maior talento, né, da minha área, eu sei que ela vai me fazer falta no momento chave, mas eu digo, Cláudia, nesse momento eu vou ceder essa pessoa porque você precisa mais do que eu. Ou eu vou colocá-la à disposição de um projeto maior da empresa, ainda que isso, para a minha área, vai trazer dificuldades. Então, à medida que o time está maduro o suficiente para entender que os recursos são da empresa e não dele, né? E a causa ela é maior do que o meu interesse próprio, eu consigo realmente caminhar. Agora, o que dificulta? Respondendo a tua pergunta de uma outra maneira. O que dificulta isso na maioria das empresas? É que as pessoas ainda tomam a sua carreira olhando muito por interesse próprio. Sim. E aí é travestido de palavras bonitas, de jargões, de storytelling, que hoje em dia está todo mundo especialista, né? Só que, no fundo, a sementinha do interesse próprio, ela está lá falando mais alto. E na hora de tomar uma decisão chave, a gente percebe. Você está priorizando um projeto de longo prazo, que vai ajudar essa empresa a crescer, que vai colocar realmente esse time na rota de desenvolvimento, ou você está priorizando o teu interesse próprio? Que pode ser um bônus, pode ser uma promoção, pode ser um reconhecimento, enfim. E agora você vê como não é fácil fazer o time AAA acontecer na prática, porque
o CEO ou um executivo pode ter um interesse próprio e também cada indivíduo sentado ali tem o seu interesse próprio. Exato. Tem gente que, às vezes, está num momento de vida que a pessoa não quer arriscar. Ela quer, assim, ó, se puder ir aqui tocando bolinha, né, é melhor. Porque se você tem um sonho grande, que eu concordo com você, se você não tiver um líder máximo que puxe por esse sonho, o restante não vem junto. Mas, dependendo do momento de vida, às vezes, de um executivo, ele tem medo do sonho grande, porque ele sabe que vai tirar ele ou ela, né, da zona de conforto. E eu vejo muitos executivos dizendo que assim, nós somos abertos à mudança, eu sou aberto à mudança, né? Mas, na prática, o que vocês acham que faz realmente alguém mudar, um executivo mudar? Porque, como a gente falou, se o indivíduo não mudar, também o time não vai mudar para virar, em vez de um double A, um triple A, né? O que é o gatilho para a gente ter alguém que é aberto à mudança realmente mudar? Porque, às vezes, é só discurso também, né? Vou te dar, você pediu um exemplo concreto, sem nomear a empresa. Sim. Era o caso do CEO da empresa, que estava super infeliz quando ele viu o resultado do feedback dele. Olha. Perguntei antes de mostrar os resultados como que ele se enxergava. Ele diz visionário, envolvendo o time e tudo isso. E não foi o que veio. E não foi o que veio. Mas, isso para dizer que feedback dói. E o Brasil, até outros CEOs me disseram que o Brasil tem uma relação meio difícil com a questão do feedback. É verdade. É que um pouco que mais não é tão natural na cultura. Mas, nessa cultura brasileira, a gente fez feedback. E o CEO não gostou. Então, o início do processo para ele se interessar no que... Mas dá para mudar? Dá para ter esse perfil? Eu estava mostrando o perfil de um visionário que ele quis ser, envolvendo o time, que ele quis fazer, mas que ele não estava conseguindo fazer. Então, você mostra o caminho do sucesso para que alguém que tem essa ambição. Sim, interessante. Então, quem muda primeiro, quem tem ambição, quer dizer, o cara quis mudar, ele te fez a pergunta, o que eu faço aqui, dá para ter? Então, o cara querer mudar. E segundo, que eu acho que no fundo foi o que você quis dizer, tem que ter uma dorzinha, né? Tem que ter uma dor, porque, assim, a dorzinha ajuda o cara a entender, incomoda. Seja uma dor pelo ego, porque, eu não pensava que era assim, seja a dor assim, se eu não me mexer, minha batata tá assando. Né? Tem os dois motivos, né? Ou é racional ou é emocional. A grande maioria das pessoas muda pela dor. Eu também tenho essa vivência. Muda pela frustração, ou às vezes, puxa, eu tô cansado, não aguento mais ficar, né, insistindo em uma coisa. Às vezes a pessoa está esgotada e percebe que todos os recursos que ela tem já não são suficientes. Então, ela precisa de novos recursos. É verdade. Essa dor, ela para muitos, ela é combustível. E tem outros que são mais abertos realmente por características de personalidade e tem uma curiosidade natural de dizer qual que é o próximo passo. Isso. E eles vêm no melhor momento. Eu tenho também alguns exemplos positivos assim, de pessoas que recém-promovidas, por exemplo, a uma posição de CEO, com uma imagem super positiva, mas dizendo, não, agora eu vou honrar aquilo que apostaram em mim. Mas é a minoria. Essa que vem quando está tudo bem... É a minoria, realmente. Muito, muito interessante. E ia dizer que a humildade, uma das coisas, das características dos melhores CEOs, a humildade de querer aprender. E é muito visível. Pode ser desenvolvido, mas é natural para algumas pessoas. E eles crescem muito rápido, como CEOs. E um CEO que cresce e que muda na frente do time, abre espaço para o time fazer a mesma coisa. Então, a exemplaridade é realmente chave no processo de transformação de time, transformação cultural, transformação... Perfeito. Ou seja, a mudança, ela vem, da dor, 2, da vontade da pessoa querer mudar. E 3, da pessoa, muitas vezes, enxergar a gente em volta mudando. Isso. Que é a inspiração
para a pessoa ir para um próximo patamar. Um contágio positivo. Sim. Uhum. E se vocês fossem dar uma dica, porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando acaba sendo novas formas de agir, né? No livro a gente fala, né? O livro fala muito que valores em comum, confiança, segurança psicológica ajuda na evolução, na mudança, etc. E, no fundo, a gente está falando de uma necessidade de mudança da cultura. O que vocês acham que é uma cartilha, assim, ó, se vocês pudessem dar uma recomendação, ó, para vocês começarem um processo de mudança da cultura, indo em direção a uma cultura que vai possibilitar ter mais times AAA. O que é... Tem um passo a passo que vocês pudessem sugerir? Ou que vocês sugerem no livro? Um passo a passo, vamos falar de maneira bem ampla, porque as empresas estão em estágios de maturidade Excelente muito ponto. diferentes, então esse passo a passo, de alguma maneira, vai ter que ser adaptado para onde a sua empresa estiver, mas quando a gente fala de cultura, é muito entender onde que você está hoje, o as-is da sua empresa, e ter uma visão clara de onde você quer chegar. Eu não vejo possibilidade de fazer transformação cultural sem ter uma visão de futuro. Sem ter uma visão de médio e longo prazo. Porque é isso que vai fazer a gente desenhar o caminho, não? Em função do que se quer atingir, de onde se quer chegar. Isso em termos de cultura. Isso em termos de cultura. Ou seja, discutir mesmo o que é o nosso perfil cultural, que existem assessments que identificam isso. E que onde tipo... que a gente quer chegar. E, obviamente, o perfil cultural ele está sempre associado a uma estratégia de negócio, a uma meta de crescimento, a uma meta financeira. A um entendimento das necessidades dos clientes que você deseja. Excelente ponto. Exato. Então, isso é algo que eu negócio... vejo mudar muito. A empresa não ouviu o cliente, ela não se adapta, e aí ela sai do mercado, não é nem por ela, é porque realmente diminuem os clientes, ela não se atualizou. E, Cláudia, essa é uma das características fortes dos times AAA. Eles estão muito focados em cliente. Excelente. Entender clientes, fazer a empresa respeitar, ouvir, entender clientes. Então, tem muitos dados no início e tem uma parte de inspiração, que é o time de liderança criar o propósito da empresa. A gente pode delegar isso para fora, mas o que o time executivo faz de melhor, tem legitimidade para fazer, e quando vem deles, a vontade que eles têm de executar é inabalável. É inabalável. Tem a ver com a autenticidade mesmo. São as palavras que eles usam, é a maneira como eles se comunicam com as pessoas que vai depois reforçar aquilo. Então, todo esse processo de construção nasce de um propósito desenhado pelo time executivo, que não é só um propósito no sentido mais abstrato, mas que tem dados objetivos, tem uma visão de longo prazo, tem metas, tem um footprint de negócio. Isso. Então, não existe essa questão da gente querer desenvolver um time se não tem um negócio por trás, porque esse é o objetivo de todo o trabalho. E aí, depois, você vai faseando e dizendo, bom, para que a gente chegue lá, tem alguns comportamentos que são importantes, tem alguns ritos que precisam ser estabelecidos, e quem vai conduzir esse processo é o time executivo. Sim. Então, esse seria o passo a passo. Ter uma noção clara. E essa clareza também passa por alternar, como a gente fez quando a gente escreveu o livro, alternar o hard e o soft. Então, o processo para focar na estratégia, por uma parte, a parte dura, com fatos, com olhar sobre clientes e números, e a parte soft, do time se conhecer. Por incrível que pareça, o time que virou um case no Brasil de AAA por muitos anos, começou com os reportes diretos do CEO apenas se conhecendo. Então, fora da reunião desse time, eles não tinham interação quase nenhuma. E a nível de conhecimento privado, a situação familiar, os sonhos, nem tinham falado a respeito. Então, você aos poucos ajuda o time a se conhecer como a nível humano, é uma das chaves. E ao mesmo tempo, porque cansa de só falar do humano, você voltar e passar períodos intensos na estratégia. E assim, esse double helix, que é a base da vida, é a base
Dos times de alta dos performance. times de alta performance. Porque, no fundo, o que os times entendem quando começam esse trabalho é que o desenvolvimento do top team é o como fazer para alcançar a estratégia. A gente não está falando de coisas separadas, é simplesmente, vocês querem alcançar essa estratégia de crescimento? Esse aqui é o como. Então, vamos fazer desse jeito para ver se isso vai levar vocês mais longe, com confiança, com colaboração, com interdependência. Sim. É o como. E esse Sim. como a gente vai desenhando com eles, Sim. respeitando as características dos próprios indivíduos, mas Sim. também tendo uma bagagem técnica muito sólida de saber o que funciona e o que não funciona. Sim. Muito interessante ouvir vocês falando isso. Sabe porque, ó, eu sempre falo desse curso, não sei se eu falei na minha interação com a Carol, no nosso podcast, no seu podcast, né? Sobre um curso que eu fiz de Psychosocial Dynamics lá no Tavistock Institute. Ah, que legal. E eles falam muito sobre conceitos, sobre uma organização de um time. E uma das coisas é a maneira como alguém olha para um task, para uma tarefa. As pessoas no time, como elas olham para uma tarefa. E aí é muito nítido isso quando a gente faz vivências. Tem pessoas que chegam e elas entendem, a gente vai ter que fazer essa tarefa, vamos nos conhecer antes, para a gente entender um pouco mais das nossas forças. E aí a gente, então, faz a tarefa. E tem gente que já chega falando, mas qual é o indicador? Qual é a tarefa? Qual é o passo a passo? Focada no processo e no indicador. O time que melhor performa é quando um consegue perceber que o outro pode ser diferente, mas os dois conseguem ver valor na integração dessas duas práticas. Sim. É você ser soft e hard. É você cuidar do humano e da tarefa. Exato. É você e ter isso fluindo de uma maneira realmente assim que tenha uma contribuição positiva. E eu brinco, né? Uma mutual admiration, uma admiração mútua, independente do quão igual ou diferente a gente é. Isso eu acho que é muito interessante. Então, muito legal, Paul, você ter trazido isso, dessa alternância entre o positivo, entre o humano e o hard e o soft. E né? você falou de fluxo, construindo em cima do que você falou. Quando você faz isso ao longo do tempo, vira natural. Vira. As pessoas pensam quase de forma sincrônica. Um termina a frase do outro. Coisas que acontecem quando as pessoas estão em flow. em flow. Nesse famoso fluxo, onde parece mágico. Parece mágico, mas não é. É construção, é possível, e é lá que você tem alta performance sustentável. E você trouxe, né, falando de Team Dynamics, uma habilidade que a gente vê muito pouco nos executivos, que é essa habilidade de serem também facilitadores do grupo. Sim. Conseguir entender como é que eu conduzo essa decisão, essa interação para chegar num resultado positivo. O livro fala sobre isso, sobre o CEO eficaz sendo realmente aquele que é um facilitador, um desenvolvedor de cada das pessoas. Agora, a gente sabe, né, que isso também vem mais fácil quando vem junto à humildade, você usou esse termo, né? Que a gente, quando lia Jim Collins, Leader Level 5, né? A gente ouvia isso. E essa vulnerabilidade, né? Pensando aí em Brené Brown. Então, no final das contas, assim, o líder, o CEO, que consegue trazer isso como característica, ele consegue, talvez, né? Ter mais ainda eficácia, né? No que ele vai fazer de transformação do time. Agora, como é que traz isso para a pauta? É fácil, porque trazer isso para a liderança, para os conselhos de administração onde eu estou, porque eu não sei, eu vejo todo mundo tão... A gente fala muito sobre vulnerabilidade, mas se vocês veem acontecer assim, as pessoas demonstrando mais sua vulnerabilidade, qual a análise prática de vocês sobre como os altos executivos e os conselhos estão manifestando a sua humildade e a sua vulnerabilidade? Eu vejo em alguns, não é regra, né? São poucos os que realmente a gente consegue perceber isso de uma maneira consistente, ou seja, repetida,
Mas, assim, são poucos, realmente. Eu acho que depende muito do estágio de maturidade das pessoas. É vencer aquela necessidade de colocar o seu interesse próprio, que não é consciente, né? A gente não tem essa consciência. Você só adquire essa consciência depois que passa. Quando você atravessa esse rio, aí você vê quem ficou do outro lado e você sabe qual é a motivação que está fazendo com que aquela pessoa se torne tão insistente no seu ponto de vista ou querendo, né? Mas precisa de um processo de desenvolvimento pessoal, de maturidade, de você olhar a coisa como se fosse... Por exemplo, para eu ser um bom facilitador, é muito importante que eu não esteja tão identificado com o grupo. Porque se eu estou tão identificado com o grupo, eu me coloco, né? Eu coloco a minha emoção ali no meio, aquilo atrapalha. Então, eu preciso ter um certo nível de olhar aquilo de cima e de um outro jeito para eu poder, de fato, ajudar aquela relação, sem colocar o meu interesse no meio. Não só o interesse, mas não colocar a sua opinião. Uma vez que um líder fala a sua opinião na frente do grupo, as pessoas começam a ser que nem piranhas, a se alinharem em cima da carne que tem lá. Então, o assunto é ensinar, aprender a facilitar. Quer dizer, ouvir de forma estruturada as opiniões, playback as opiniões, o que ele ouviu das pessoas de forma objetiva, e depois ajudar o time a tomar decisões, a fazer uma síntese, sem ele ter que fazer. Sim. Essa é uma lição, banho de humildade e de skill para CEOs. Porque faz o time pensar. A chave é o CEO pensar e trabalhar menos e ter práticas que desenvolvem essa habilidade de pensamento do grupo. Muito interessante. E são coisas complexas, só que esse CEO, ele não pode ter necessidade de brilhar, de dar a última palavra, de estar sempre em evidência, de controlar o resultado. Então, veja o caminho que precisa ser percorrido, o caminho pessoal para você chegar lá. E mesmo a vulnerabilidade, Cláudia, acho que isso é uma coisa muito interessante. A vulnerabilidade dentro da empresa, ela precisa ser usada de maneira também estratégica, que é o seguinte... Não é eu chegar lá e contar tudo da minha vida, as coisas que eu estou passando na minha vida pessoal que estão me fazendo sofrer, no sentido de eu quero desabafar. Sim. Para isso tem terapia, que é muito mais adequado, inclusive. Sim. É você usar a sua vulnerabilidade para ajudar o outro a perceber, puxa, eu me reconheço nesse lugar. Sim. E se ele está falando que já passou por isso e conseguiu vencer, eu posso aprender com isso. Ou a gente pode se ajudar aqui, né? Ele pode dizer também, eu estou no mesmo lugar que vocês, eu também não tenho a resposta. Mas aquilo é se colocar num lugar em que ajude o grupo. Porque eu vejo essa história da vulnerabilidade também, muitas vezes chegando, aterrissando nas empresas de uma maneira totalmente inadequada. As pessoas se expondo de uma maneira, assim, totalmente... Tipo, por que ele trouxe isso agora? No que isso ajuda? Então, eu acho que precisa também pensar, ok, eu vou trazer essa questão, mas no que ela ajuda o grupo? Não é a meu serviço. É a serviço É interessante do coletivo. você falar, porque, na verdade, vulnerabilidade, até abrir as coisas pessoais, quando existe já a confiança... É um pouco double-edge, né? Exato. A gente precisa se abrir para gerar confiança, né? Para o outro ver, pô, ele se abriu, então eu posso me abrir, então dá para confiar, porque ele confiou em mim antes. É quase um salto de fé que alguém deu antes, então eu vou confiar também. Mas, ao mesmo tempo... Se você se expõe demais e depois alguém usa, então, de alguma forma equivocada, ou começa a ter algum preconceito, e aí a confiança vai por terra. Eu concordo com você que é, assim, uma situação muito delicada. A gente quer abrir e ter vulnerabilidade para aumentar a confiança, e, na verdade, quando você tem confiança, aí você pode ser mais vulnerável. Exato. Mas quem vem antes? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha, sabe? Eu não sei vocês, mas meus filhos, eles me perguntam isso. Mãe, mas você se expõe? Eles veem também que eu sou muito transparente. Aí eu falo, filho, assim, é um pouco. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? Em qualquer relação. Se você não demonstrar que você confia, ninguém vai confiar.
Exato. Então, É. eu entendo o que você fala da vulnerabilidade e o que eu entendi que você falou foi muito disso. Às vezes, criar uma rotina para todo mundo abrir e não ser nada feito com aquilo, talvez seja nonsense, não tem sentido. Ou às vezes a pessoa traz uma vulnerabilidade, mas que está totalmente desatrelada do momento, do objetivo. E aí o que acontece? Meio que tira a energia do grupo. Em torno, por exemplo, eu Entendi. chego Distrai aqui e trago um drama pessoal para vocês agora. Vou dizer, puxa, Carol, eu sinto muito e tal, mas será que é momento? Então, tem que ser no momento também, olhando o cenário, tendo uma leitura de ambiente, Sim. como é que aquilo vai ser, né, útil para o grupo naquele momento. É menos sobre mim, a vulnerabilidade, mais sobre o que aquilo possibilita para a gente, como grupo, construir junto. Interessante. É o momento do compartilhar É o de momento. vulnerabilidade, você entender o que faz também sentido dentro do que está Isso. acontecendo e sendo, entre aspas, solucionado naquele momento. Exato. O que pode ajudar ou não. Eu penso que sim. A palavra mágica aqui é como você cria trust em inglês. Trust que é confiança. Sim. E o que ajuda a criar trust é você dar trust para as pessoas. É isso. Eu me lembro de um CEO que diz publicamente para o time, e além do time imediato, ele diz, pode considerar, no meu caso, e o CEO que estava antes dele, uma pessoa que não confiava em ninguém, nunca. Olha Então, só. ele veio, ele disse, o que eu posso fazer diferente para marcar uma nova era da empresa? E ele falou, eu vou confiar em vocês e podem atuar sabendo que você tem a minha inteira confiança. Não vou olhar o que você faz depois. Se você não se mostra à altura da confiança que eu dei em você, vamos ter uma conversa. Eu vou falar, ser explícito. Mas até lá, todo mundo pode tomar decisões dentro da área de atuação e com a liberdade que vou lhes dar. E as pessoas na sala se olharam, Olha só, que tipo, interessante. is this real? No Isso. Brasil. Isso foi no Brasil, esse case. Foi no Brasil. Todo o time estava se olhando nesse momento. E, ao longo do tempo, ele continuou confiando, acreditando no time e, ao longo de 6 a 18 meses, transformou a visão que o time teve dele. Olha, que interessante. Mas é porque ele foi coerente, em outras palavras, consistente. Isso. Ele walk the talk. Ele falou, vou confiar, e de fato confiou. Porque eu também vejo muita gente que não faz o que fala, né? E fala, e depois atua, como você fala, diferente, mas as pessoas sabem. As pessoas se enxergam. Então, a coerência tem que ser realmente disciplinada. Sim. Especialmente do CEO. Sim. No final, a gente acabou, né, pelos nossos exemplos, falando muito de, também, transformação cultural, alguém que chega e transforma a forma, né, do time funcionar. Eu queria falar um pouco sobre transformação cultural, porque, seja no livro, seja vocês aqui na nossa conversa, vocês falam claramente em transformação cultural como uma jornada e não como um processo, né? De novo, se vocês tivessem que falar uma cartilha de, olha, passos que uma empresa que está começando um projeto ou uma jornada de transformação cultural, por onde começar? O que vocês recomendariam? Ter uma visão bem clara de onde você quer chegar com isso, esse foi o primeiro termos passo de que negócio. Você falou. Colocar comportamentos, então revisar os comportamentos que você tem hoje, que você considera ideais, para ver se eles suportam a cultura que você quer construir. Excelente. E principalmente entender quais aqueles comportamentos que você não tolera mais. E deixar isso muito explícito e ter consequência. É o do's and don'ts. Do's and don'ts. E aquele que não toleramos, eles precisam ser enfrentados publicamente, para as pessoas entenderem. Isso não é mais tolerado aqui. Tem uma coisa complementar, é que você começar falando e querendo falar a verdade sobre a empresa. Quer dizer, feedback objetivo sobre o que a gente fala sobre a nossa empresa.
E o que de Excelente. fato são as práticas que a gente vê. Isso. E qual a diferença? Onde que tem a sombra, a diagnóstico parte que aí. a gente não assume, mas que é real, que toda a empresa enxerga, mas que não é Exato. falada. E você começa a falar disso. Isso aparece num diagnóstico, dentro de um bom processo de transformação cultural. A gente começa com um diagnóstico do que está funcionando e do que não está funcionando. E essa parte que ele fala da gente aceitar esse feedback é olhar para o que não está funcionando e dizer, gente, isso somos nós, né, o time Sim. executivo. E o que nós vamos fazer com isso? Estabelecer ritos. E uma coisa que eu acho super importante, Cláudia, e que a maioria das empresas erra. Os ritos. Ritos. E outra coisa, estabelecer pessoas que são a cara da nova cultura. Então, muitas vezes, Excelente. dependendo do tamanho da empresa, a gente precisa dos champions ou embaixadores de cultura, pessoas que vão fazer essa mensagem chegar em todos os níveis da organização. E o que acontece? Às vezes eu tenho um processo bem desenhado, com ajuda de consultoria, muito coerente. Só que na hora de escolher as pessoas que vão levar essa mensagem, eu não tenho essa cara. Eu olho para aquela pessoa e digo, tudo bem, mas essa pessoa, ela não representa. Então, a gente precisa ter muita coerência na escolha dessas pessoas que vão levar o projeto adiante, no processo de gestão de desempenho. Ou seja, eu não posso promover para uma posição importante alguém que não simbolize para onde eu estou indo, que é outro erro comum. Ou tolerar baixo desempenho, no caso, eu quero uma cultura de alta performance. Então, tem que olhar... Não, adorei esse espaço. Isso que você falou de quem são os embaixadores da nova cultura é onde eu acho que mais as empresas de dono, elas têm a dificuldade, porque a valorização da prata da casa, quem comeu sal comigo, ela é muito grande. Mas se você quer fazer uma transformação, você tem que pensar que elementos novos eu trago do mercado, por exemplo. Exatamente. E boto para representar, ser um exemplo da nova cultura, né? E aí muitas vezes traz, mas também não apoia. Exatamente. E, enfim, é um desafio realmente, e por isso é uma jornada, não é um projeto, né? É uma jornada, e precisa ter alguém olhando para isso de uma maneira constante, e alguém com autoridade. Estruturada e alguém que tenha autoridade para chegar e dizer, time executivo, vamos lá, tem coisas aqui que não estão coerentes. Então, é muito difícil esse papel, que normalmente cabe ao RH. Mas nem sempre o RH tem experiência, nem sempre é ouvido. Exatamente. E por isso que a maioria dos projetos acaba virando um projeto mesmo. Em vez de ser algo. Em vez de ser uma jornada mais de longo prazo. Sim, exatamente. E, gente, inteligência artificial. Acho que todos nós do mercado de trabalho estamos vendo como isso vai impactar a forma de trabalhar, a forma das pessoas agirem, a quantidade de empregos para a nova geração, a antiga geração, né? Como que vocês acham? Vocês já pararam para pensar como a inteligência artificial vai impactar os times AAA? Sim. Eu cheguei ontem, Cláudia, de uma imersão à China. Eu vi que você estava lá, eu vi no seu Insta. Estava na China e justamente a curiosidade era essa. A China hoje é um país extremamente desenvolvido em inteligência artificial e a gente fez várias visitas a empresas para entender como é que elas estão lidando com isso. Assim, sem brincadeira, no mínimo 7 anos à nossa frente eles estão. É mesmo? Na integração de serviços, na inteligência do que é um modelo bem construído em termos de IA, né, de ponta a ponta, tanto no varejo quanto na medicina e principalmente na educação, porque hoje, a partir de 6 anos, as crianças têm aula de coding a partir de 6 anos de idade. Então, isso para eles é uma coisa comum. Olha só. As crianças já nascem sabendo linguagem de programação, já entendem muito mais como é que essas máquinas funcionam. E o que eu tenho visto lá, por enquanto, pelo menos, a gente não percebe, isso foi uma pergunta que foi feita, né? Como que isso tem impactado os empregos? Isso, por enquanto, tem convivido. Na verdade, a natureza dos empregos, ela tem mudado muito mais para o humano, né? Deixando a tecnologia para aquilo que é mais operacional, para aquilo que aquilo que é uma capacidade de juntar informações e os algoritmos que a gente não consegue fazer,
e uma cultura muito voltada para o cliente, muito voltada para serviço, muito voltada para conveniência, para ajudar esse cliente de uma maneira mais customizada. Então, digamos assim, a tecnologia tem feito a parte mais transacional e o humano tem feito a parte mais relacional. É uma cultura muito relacional. Ou seja, de fato, a IA, ela já lá, você viu então, já desde pequeno, mudando a formação e desenvolvimento das pessoas, né, nas suas carreiras, e com certeza vai, de alguma maneira, não sei se mudar o que é a lógica do time AAA, porque é ser humano, né? É ser humano. Mas, com certeza, facilitar, talvez, algumas interações nesse processo de como eles decidem, etc., né? Trazendo mais dados, trazendo cenários. Então, nesse processo de cognitivo, de pensamento crítico, ajudando a trazer elementos, mas o pensamento crítico continua sendo humano. A empatia continua sendo humana. A habilidade de facilitação, de conexão, continua sendo humana. Ou seja, a IA, eu acho que vocês estão respondendo nessa linha, né? É também o que eu acredito. Eu não acho que ela vai desafiar ou acabar com a liderança humana. Eu acho que, de fato, tem tudo para potencializar. Exato. Agora, para isso, precisa se aprofundar para entender mais as ferramentas e isso no dia a dia, né? Não, e precisa que a liderança, de fato, se coloque como uma liderança humanizada. Para aqueles que querem continuar só cobrando resultado, só cobrando números, e numa linguagem mais de eu falo, você obedece, naquele modelo antigo, esses vão ser realmente muito impactados, porque isso é uma conversa mais robotizada. Sim. Então, desafia os líderes no sentido de né, conectar as pessoas de uma outra maneira. Sim. A gente começou falando de times executivos, onde o rito era cada um chegar defendendo a sua pasta, falando dos números para brilhar na frente das outras áreas. Com IA não precisa, porque tudo já é sabido. Dados já vem, Então, o papel que você tem, isso é um dos diferenciadores dos melhores times. Você não representa mais a sua área. Você não está brigando. Você briga para a gente. Foi o pedido de muitos times que eu vi, vendo o executivo indo para a reunião do time senior. Então, os melhores times, o seu papel é representar a empresa como um todo, o interesse maior da empresa como um todo. E esse aprendizado precisa de tempo, de dados, e mais rápido, Sim. mais objetivos os dados, melhor a coisa flui. Então, o IA pode ajudar nisso, mas concordo com Carol que a humanização, inclusive, é uma das tendências poderosas de CEOs que têm leitura de pessoas, que são desenvolvedoras Exato. de pessoas. Então, capacidade de ver onde as pessoas estão e dar feedback na hora sobre capacidades humanas de leitura de ambiente, de tomada de decisão na frente do próprio time. Tudo isso conversas difíceis. Levantar aquelas coisas que está todo mundo ali, né? Constrangido. Então, vamos colocar o elefante na mesa, vamos ter conversas difíceis. Isso a IA nunca vai fazer por nós. Não. Mas os CEOs que têm essa habilidade... São os CEOs Level 5, que você falou, porque a gente estudou bastante Jim Collins. E as características, tudo se cruzou. As pesquisas de Jim Collins, as pesquisas do Hay Group, a nossa experiência, apontou para a mesma coisa. Sim. Líderes que são seres humanos mais conscientes, homens e mulheres de negócios brilhantes, mas que têm essa capacidade de motivar e mobilizar pessoas rápida para uma causa. Exato. É isso que faz a diferença. Muito interessante. Muito interessante. Muito legal. E, gente, pensando no futuro do mundo, no futuro das empresas, como que vocês veem os times executivos operando em 2050? Quer dizer, em 2050, Uau! o que vai acontecer? Os times AAA
vão estar atuando de uma maneira diferente? Nossa, Cláudia, O que vai olha. mudar? E o que vai permanecer como já é hoje? O que vocês acham? Primeira coisa que me vem na cabeça é um livro que foi escrito uns 12 anos atrás sobre liderança 2030. Olha só, gente. E a gente já sabe, olhando esse livro, que mesmo agora em 2025, não tem nada a ver. Nossa. Porque não conseguiu prever a pandemia. Exato. É verdade. Não tinha noção do Foi que muito havia transformador. com inteligência artificial. Verdade. Contexto geopolítico. A geopolítica, como placas tectônicas, países se reunindo, se juntando, que a gente nunca teria pensado. Então, é impossível prever o que vai ser. Isso dito, se a gente... Eu sempre gostava de colocar um 9-box, esse famoso, com altíssima performance num quadrado e baixíssima performance aqui. A gente pode colocar outra caixa na média do outro, mostrando que você tem uma evolução constante para cima. E eu acho que alguém falou que as duas coisas que vão ter importância realmente grande no futuro é a liderança estratégica da empresa. Sim. E a liderança das pessoas. Interessantíssimo isso. Então, você pode imaginar AI potencializando, que a gente fala, essas duas coisas. Eu acredito que sim. E um ambiente muito mais tecnológico, com uma naturalidade muito maior do que essa que a gente tem hoje. E pessoas explorando mais esse lado humano, empresas mais centradas no cliente. Sim. Negócios mais amplos em termos de conveniência, de soluções mais integradas. Então, as empresas talvez não sejam mais só ou de medicina ou de serviços de hotel. Pouco tudo junto e misturado, Põe tudo né? junto e misturado. E eu estou pegando o exemplo do que eu vi lá na China, dos super apps, onde no único aplicativo você resolve a sua vida, você tem tudo ali. Então, porque esses modelos já existem. Eu não estou desenhando nada... Mas são coisas que provavelmente vão ficar muito comuns. Agora, é o que o Paul falou, a gente não sabe se vai ter outras pandemias, Tem tantas situações que a gente não controla e não imagina. E que são transformadores, né? transformam. Eu achei bem transformadora a pandemia. Foi. Eu acho que essa proximidade, todo mundo perdeu alguém. Eu acho que essa proximidade com a tristeza, com a morte, foi bastante tocante para as pessoas. Ao mesmo tempo, acelerou muita coisa, né? Porque um pouco todo mundo pensou assim, nossa, eu sou finito. Pô, todo mundo sempre soube, mas todo mundo viu isso tão de perto, né? Mas, assim, Paul, isso que você falou, eu achei super interessante. De fato, eu acho que a gente ainda vive um mundo onde os times executivos ou os líderes mais valorizados são aqueles que trazem resultado, e é esse o speech, né? Esse é o discurso. A gente não fala que assim, é um super líder, ele é valorizado só porque ele é um cara bom de gente. A gente também fala que ele é bom de gente, mas eu vejo sempre ainda ser falado que ele traz resultado. Mas eu acho que com a complexidade do mundo, essa visão estratégica, o líder estratégico, esses tem pouco no mercado. Tem pouco. Eu vejo muita gente que, como a própria carreira, né, do executivo, ela é uma carreira que você vai galgando passos, normalmente dentro de uma ou no máximo 2 áreas funcionais, onde você acaba até ganhando uma visão sistêmica, mas não necessariamente o quê do pulo estratégico, de entender o ecossistema do futuro, entender que o meu setor pode não ser o meu setor hoje, pode ser outro adiante. E eu nem sei como essa habilidade é desenvolvida, mas eu concordo com você que, assim, num mundo cada vez mais complexo e com mudanças cada vez mais velozes, essa visão de liderança estratégica é super relevante para os conselhos e para os times de alta liderança, times executivos, né? Excelente, interessante isso que você falou. Concordo. E
volto para uma coisa que Richard Barrett falou. A gente pediu para ele fazer o prefácio do nosso livro, que ele fez. Ele escreveu uma frase que é: o mundo está no momento de escolha. O mundo pode avançar, melhorando com a inteligência artificial, com a sabedoria coletiva do mundo, melhorando as condições de vida, o ecossistema do planeta, as comunidades humanas, e ir para um futuro melhor para todos. Ou regredir, ir pela divisão. Me lembro ontem eu vi um governador de Califórnia dizendo do próprio país que ele tinha a percepção que o país tinha regredido de 60 anos em 6 meses. Então, o quanto pode ser rápido o avanço ou retrocesso, potencializado pelo digital. Mas eu acho que cada vez mais os empresários, os melhores líderes vão ser pessoas que, nas palavras do Barrett, não pensem ser os melhores do mundo, mas os melhores para o mundo. Para o mundo. Quer dizer, uma consciência maior de como que eles e o poder que eles têm, financeiro, político, podem avançar as causas do século. É demais, né? Pô, ele escreveu isso no prefácio. Eu não tinha lido essa parte no livro. E, de certa forma, o que inspira, o que mais inspira empresas e times executivos é uma pauta que não só gera lucro, mas gera lucro para o bem. Sim. Os melhores empresários que eu encontrei no Brasil tinham essa motivação. Sim. Um deles falou uma vez de pessoas melhores para um banco melhor, para um Brasil melhor. É isso. E anos depois, ela agregou para um mundo maior. Então, você vê essa conexão e cada um na empresa trabalhar sabendo da contribuição social, global que ele está fazendo. Sim. Excelente, excelente. Muito bom. Gente, uma aula esse podcast. Te juro, é isso mesmo, não é CEO, executivo, RH, empresário, tem que ouvir esse podcast, porque foi muito rico tudo que a gente falou, muito inspirador. Essa frase de que é o melhor do mundo, mas é o melhor para o mundo. É maravilhoso. E assim, gente, a gente já está chegando ao final aqui do programa e eu quero encerrar aqui com... A gente falou muito de times, de líderes, agora eu quero voltar para vocês. E quero que cada um de vocês respondam 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: eu acredito que ninguém vem na vida a passeio, né? Todo mundo vem com um propósito, né? Isso dito, o que cada um de vocês acha que é o seu propósito na Terra? Aí essa começa a Carol, depois o Paul, e a seguinte começa o Paul, depois a Carol. Só para um não ir. Então, qual o seu propósito na Terra? Para mim, é ajudar a desenvolver negócios lucrativos para o bem maior, em ambientes saudáveis, e fazer isso por meio da liderança, que é onde eu atuo. Que é onde você atua. Para mim, é similar, mas tem a ver com ampliar a capacidade de líderes de mobilizar o melhor da empresa através de colaboração, times e um espírito de serviço para o país, para o mundo. Boa, cara, que bonito. Muito legal, muito legal. E vocês estão fazendo isso no dia a dia de vocês. Eu vejo isso, eu vi isso, né? Vivi isso. E, para finalizar, como a gente está no Liderança em Pauta, a pergunta que eu tenho é a seguinte, começar com o Paul. O que é ser líder para você? Uau! A pergunta. Ser líder é se conectar com o teu próprio coração e se conectar com a mente, coração das outras pessoas. Então, não é puramente racional,
não é puramente emocional, é criar esse flow com indivíduos, com grupos, e que cada um saia fortalecido, maior do que ele era antes do contato que ele teve com esse líder. Olha, que bonito. Que bonita, né? Lindo, lindo. Para mim, ser líder é mostrar o caminho, abrir o caminho nesse sentido, dar o exemplo de como caminhar e ajudar as pessoas a se fortalecerem nesse processo. Então, é mostrar o caminho e seguir, dar o exemplo desse caminho, dessa caminhada. Olha, gente. Cara, impressionante, maravilhoso. E pra você? Posso devolver? A gente quer ouvir agora a Cláudia Elisa. Olha, eu já tive essa definição do que é ser líder de forma muito diferente ao longo da minha carreira. Momentos que eu trabalhei numa empresa com uma cultura corporativa muito focada em resultado, eu falava que ser líder é trazer o resultado da forma certa, com as pessoas certas. Uma frase absolutamente mental, né? Se você me perguntar hoje, do alto dos meus 57 anos, com tudo que eu já vivi e vivo em conselhos, sinceramente, para mim, hoje, ser líder é você sentir que você está num caminho em que você está inspirando pessoas, em que você está mantendo a sua felicidade, a sua essência, você não está abrindo mão daquilo que você acredita, e você está com coragem influenciando pessoas a fazer algo cada vez melhor, para um mundo melhor, para que a gente tenha presente realmente, né, no meu dia a dia, com a minha porque ser líder não é só na empresa, né? Com a minha família, com todo mundo em volta, a gente conseguir demonstrar que a gente está ali a serviço de todo mundo. Para que cada um consiga entregar e viver o seu melhor e se sentir bem com isso. E não em dívida, e não menor. É realmente a pessoa que lida com o liderado lidando com o líder tem que sentir que está saindo maior dessa relação. E sendo valorizado, né, pelo que ele tem a entregar, e não diminuído. Eu ainda vejo muitos líderes que fazem as pessoas se sentirem em dívida. E, eu tenho pontos de desenvolvimento. Dane-se. Pô, mas eu tenho isso tão bom. E, pô, ninguém me fala que isso é tão bom, né? Então, eu acho que líder é isso, é tirar o melhor do que o outro tem, fazendo o outro ser feliz. Se eu fosse resumir de uma maneira absolutamente emocional e carinhosa, né? Mas a gente só vê isso mais velho, né? Que eu digo, é muito louco, né? Quando você passa. E, sei lá, parece que a gente larga a mão da performance e da avaliação talvez externa, e a gente se contenta mais com o que tem dentro. Mas é um processo, né? Onde autodesenvolvimento, autoconhecimento ajuda muito. Lindo. É isso, né? Nossa, gente, que encontro prazer, mágico! Foi muito mágico! Foi muito bom. Ó, Muito bom. gratidão demais pelo tempo de vocês. Foi maravilhoso. Vocês são 2 cérebros, realmente pessoas de primeira grandeza, como eu falei na abertura. Uma honra receber vocês. Obrigada. Obrigada você. a você, querida. Obrigada. E, turma, se vocês viram esse conteúdo e já pensaram, gente, meu amigo, minha amiga tem que ouvir esse conteúdo, por favor, compartilhe o episódio. Vai lá no meu canal de YouTube, se inscreve, Cláudia Elisa Oficial, e acione o sininho, porque toda vez que um novo episódio do Liderança em Pauta ou qualquer outro vídeo meu for ao ar, você vai ser notificado. Até a próxima!